Eric Voegelin, em Israel e a Revelação, primeiro volume de sua coleção Ordem e História, analisa a evolução da ordem política e espiritual nas sociedades antigas, contrastando as sociedades cosmológicas com a experiência singular do povo de Israel. Ele argumenta que a forma como uma sociedade compreende sua posição no cosmos influencia diretamente sua organização política e seu conceito de ordem. As sociedades cosmológicas, como as do Egito e da Mesopotâmia, estruturavam sua ordem política em torno da ideia de um cosmos cíclico e eterno. O governante era visto como representante dos deuses e a sociedade imitava essa ordem divina, refletindo um modelo imutável e sagrado. A política, portanto, era uma extensão da ordem cósmica, sem espaço para mudanças radicais ou eventos históricos significativos. O povo de Israel, segundo Voegelin, rompe com essa estrutura ao introduzir uma nova consciência histórica baseada na revelação divina. Diferente das civilizações cosmológicas, a ordem israelita não se baseia em um ciclo eterno, mas em um desenvolvimento linear da história, guiado por um Deus transcendente. Esse Deus não está inserido no cosmos, mas acima dele, conduzindo Israel por meio de eventos históricos significativos, como o Êxodo e a Aliança. Assim, a ordem política de Israel não é apenas uma imitação da natureza, mas sim uma resposta à vocação espiritual dada por Deus. Com isso, Voegelin argumenta que Israel inaugura um novo tipo de simbolismo político, no qual a se torna o campo de atuação divina e o sentido da existência não é apenas repetir padrões eternos, mas seguir um caminho rumo à realização de uma promessa transcendente. Esse deslocamento da ordem cósmica para uma ordem baseada na revelação é um passo crucial na evolução da consciência humana e da política, preparando o terreno para desenvolvimentos posteriores, como o cristianismo. Para Voegelin, essa transição marca uma das mais importantes transformações no pensamento político e espiritual da humanidade, pois redefine o conceito de ordem e introduz a noção de um destino histórico guiado por Deus, em oposição à rigidez das civilizações cosmológicas. Eric Voegelin, ao analisar as civilizações cosmológicas em Israel e a Revelação, destaca que essas sociedades organizavam sua ordem política e espiritual a partir de uma visão do cosmos como uma estrutura sagrada e imutável. O governante, as instituições e a própria sociedade eram concebidos como microcosmos refletindo a ordem universal. Essa concepção se manifestava em símbolos e práticas específicas, que reafirmavam a conexão entre o poder terreno e o divino. Os símbolos cosmológicos nas sociedades antigas. As sociedades cosmológicas, como o Egito, a Mesopotâmia e as primeiras civilizações da Índia e da China, estruturavam sua ordem política com base em padrões percebidos na natureza e no céu. Voegelin identifica alguns elementos fundamentais dessa simbologia. O Sol e a Lua. O Sol representava a soberania divina e a autoridade do governante. No Egito, por exemplo, o faraó era identificado com o deus Ra, o Sol, cuja regularidade diária reforçava a ideia de um governo estável e eterno. A Lua, por sua vez, representava os ciclos de renovação e a relação entre os ritmos da natureza e a política. O número 12. O número 12 aparecia frequentemente na organização política e religiosa dessas sociedades. Ele deriva dos 12 meses do ano lunar e das constelações zodiacais, refletindo a crença de que a ordem terrestre devia imitar a ordem celestial. Na Mesopotâmia, por exemplo, havia 12 grandes deuses no panteão sumério-acadiano, cada um associado a um aspecto da ordem cósmica. As cidades Ônfalo, umbigo do mundo. Muitas civilizações estabeleciam suas capitais ou templos principais como centros sagrados, considerados o ponto de conexão entre o céu e a terra. Essas cidades eram vistas como o umbigo do mundo, Ônfalos em grego, simbolizando um eixo cósmico. O Egito via Mênfis e Tebas como centros divinos da criação. Babilônia era considerada o centro ordenado do universo pelos babilônios, e em Delfi, na Grécia, acreditava-se que estava localizado o verdadeiro Ônfalos do mundo. A montanha sagrada. Muitas civilizações tinham a ideia de que o governante residia num local elevado, simbolizando sua conexão com os deuses. Isso pode ser visto nos zigurates mesopotâmicos, nas pirâmides egípcias e na própria concepção dos palácios reais como réplicas da montanha cósmica, onde o rei exercia sua função de mediador entre os deuses e a humanidade.
A ordem cosmológica e a sociedade. A política dessas sociedades se baseava na manutenção desse reflexo da ordem celestial. O rei ou imperador não era apenas um governante, mas um sacerdote divino cuja função era garantir que a sociedade permanecesse alinhada com o cosmos. O conceito de justiça, Mat, no Egito, Ritu na Índia, Tianmin na China, estava diretamente ligado à preservação dessa harmonia. Dessa forma, Vogelin argumenta que as sociedades cosmológicas não concebiam a história como uma sequência de eventos significativos, mas como um ciclo eterno de repetição, onde a função do governo era manter a continuidade dessa ordem sagrada. Isso contrasta fortemente com a visão linear e progressiva da história introduzida pelo povo de Israel. Eric Voegelin, em Israel e a Revelação, analisa as narrativas míticas mesopotâmicas para compreender como as sociedades antigas concebiam a relação entre os homens e os deuses. Ele entende que esses mitos refletem a estrutura da ordem política e a visão cosmológica dessas civilizações. Entre os mitos que ele destaca estão o mito de Adapa, os mitos de criação, como o Enuma Elish, e a narrativa de Gênesis 6, que ele associa a temas mesopotâmicos. O mito de Adapa, a sabedoria sem imortalidade. O mito de Adapa, encontrado em tabuinhas da Mesopotâmia, narra a história de Adapa, um sábio sacerdote do deus Enki, que recebe grande sabedoria, mas não a imortalidade, e ele ensina os segredos do conhecimento e o instrui a não aceitar a comida e a bebida dos deuses quando for ao céu, pois supostamente elas o matariam. No entanto, os deuses, na verdade, pretendiam conceder-lhe a imortalidade, e Adapa, obedecendo a Ea, recusa o presente e perde sua chance de viver para sempre. Voegelin interpreta essa narrativa como uma expressão da condição humana dentro da ordem cosmológica mesopotâmica. O homem pode ter acesso ao conhecimento divino e à ordem do cosmos, mas permanece mortal. Isso reflete a estrutura política da Mesopotâmia, onde a ordem era garantida por reis sacerdotes que recebiam sabedoria divina, mas que nunca podiam escapar do ciclo da vida e da morte. A relação entre homens e deuses é assim de dependência e submissão, sem possibilidade de transcendência. Os mitos de criação e a organização da ordem. No Enuma Elish, o mito babilônico da criação, os deuses emergem do caos primordial, Tiamat e Apsu, e Marduk estabelece a ordem ao derrotar Tiamat e criar o mundo a partir de seu corpo. A criação não é um ato divino benevolente, mas uma imposição de ordem sobre o caos, refletindo a visão política dos babilônios. O governante era aquele que trazia ordem ao mundo e sustentava a estabilidade da sociedade. Voegelin vê esse mito como um exemplo claro da ordem cosmológica. A sociedade existe dentro de uma estrutura fixa, onde os deuses regulam a vida e os humanos devem manter a harmonia desse sistema. Os reis, como representantes de Marduk, mantêm essa ordem por meio da justiça e dos rituais religiosos. A criação não é um evento único, mas um ciclo que precisa ser constantemente reafirmado por meio de cerimônias e governança. Gênesis 6 e os Filhos de Deus. Voegelin também compara a narrativa de Gênesis 6, onde os filhos de Deus tomam as filhas dos homens e dão origem a uma linhagem de gigantes, os Nefilim, com mitos mesopotâmicos de reis semidivinos e heróis. Essa passagem do Gênesis parece refletir influências das tradições mesopotâmicas, onde a linhagem real frequentemente era vista como descendente dos deuses. Para Voegelin, essa narrativa expressa uma transição na concepção da relação entre humanos e deuses. Se, nas mitologias mesopotâmicas, os reis eram legitimados por sua proximidade divina, na tradição bíblica, esse contato entre os filhos de Deus e as filhas dos homens se torna algo problemático, pois leva à corrupção e ao dilúvio. Isso marca uma mudança na forma de compreender a história e a ordem. Enquanto na Mesopotâmia a divindade do rei é um meio de garantir a estabilidade, no pensamento israelita essa fusão entre humano e divino gera o caos e exige uma intervenção corretiva por parte de Deus. Conclusão: o salto da ordem cosmológica para a história. Voegelin utiliza essas narrativas para mostrar que a visão mesopotâmica da relação entre homens e deuses era marcada por uma ordem fixa, onde os humanos tinham acesso ao conhecimento divino, mas sem possibilidade de transcendência ou transformação real da história. Em contraste, a tradição israelita rompe com esse modelo ao introduzir uma nova visão histórica. Deus age no tempo e na história, chamando os homens para uma relação que não é de submissão cíclica à ordem cósmica,
mas de participação em um processo de revelação e transformação. Eric Voegelin interpreta a formação do povo de Israel como um processo de ruptura com a ordem cosmológica das sociedades antigas. Ele argumenta que os israelitas herdaram símbolos políticos e religiosos das grandes civilizações do Oriente Próximo, como Egito e Mesopotâmia, mas por meio da experiência da revelação, transformaram radicalmente a maneira de compreender a ordem política e histórica. Esse processo, que Voegelin chama de salto da ordem, consiste na transição de uma visão do mundo baseada na repetição cíclica e na estruturação cósmica do poder para uma história movida pela ação de um Deus transcendente. A herança das sociedades cosmológicas. Antes da revelação, os hebreus compartilhavam muitos aspectos com as suas sociedades cosmológicas ao seu redor. O Egito e a Mesopotâmia influenciaram sua organização política e seus mitos. O conceito de reis como intermediários divinos, a ideia de que a ordem política deveria refletir uma estrutura cósmica, e o uso de símbolos como o templo e a montanha sagrada são elementos herdados dessas civilizações. O Egito, por exemplo, representava um modelo de poder centralizado, onde o faraó era visto como filho dos deuses e responsável por manter a Ma'at, ordem cósmica. Os hebreus tiveram contato direto com essa visão política durante o período em que viveram sob domínio egípcio, antes do Êxodo. Da Mesopotâmia, herdaram narrativas sobre criação e dilúvio, além de estruturas sociais baseadas na aliança entre homens e divindades. No entanto, Voegelin argumenta que Israel rompe com essa tradição ao introduzir uma nova forma de simbolizar a ordem. A estrutura fixa e imutável das sociedades cosmológicas dá lugar a uma experiência de revelação e de história, como um processo guiado por Deus. O Êxodo como ruptura. O evento do Êxodo é central para essa transição. Voegelin o interpreta não apenas como um evento histórico, mas como um momento simbólico em que o povo de Israel deixa para trás a ordem cosmológica do Egito e começa a viver uma nova forma de existência política e espiritual. Diferente dos reis divinizados do Egito, Moisés não é um governante absoluto, mas um mediador entre Deus e o povo. A autoridade política não vem de um reflexo da ordem cósmica, mas de uma aliança com Deus, baseada na revelação. Isso marca uma mudança profunda na maneira de conceber o poder e a sociedade. O poder passa a ser baseado na aliança. Em vez de um rei que garante a ordem por meio da conexão com os deuses, Israel é guiado por uma aliança com Deus, que exige obediência moral e justiça. A história se torna linear. Em vez de ciclos eternos de criação e destruição, Israel passa a ver a história como um movimento em direção ao cumprimento das promessas divinas. O papel da profecia. Diferente das civilizações cosmológicas, em que o futuro é previsível e determinado pela repetição dos ciclos naturais, a profecia em Israel introduz a ideia de que Deus age na história para transformar a ordem existente. O salto da ordem. O que Voegelin chama de salto da ordem ocorre quando a concepção tradicional de política baseada na imitação da ordem cósmica é substituída por uma nova consciência da realidade histórica e espiritual. Isso significa que 1. O cosmos deixa de ser o modelo de organização política. Em vez de refletir uma estrutura fixa, a sociedade deve responder aos mandamentos de Deus, que orientam a ação humana no tempo. 2. A revelação cria uma nova noção de ordem. O evento do Sinai, onde Deus entrega a lei a Moisés, é o ponto crucial desse salto, pois transforma a estrutura política de Israel em algo baseado na palavra divina e não em uma hierarquia cósmica. 3. A relação entre Deus e os homens se torna direta. Não há necessidade de reis sacerdotes que sirvam como intermediários divinos permanentes. Em vez disso, os profetas aparecem como aqueles que interpretam e anunciam a vontade de Deus ao povo. A conclusão. A transição de Israel para uma nova ordem política e religiosa é, para Voegelin, um momento essencial no desenvolvimento da consciência humana. Esse salto não ocorre de forma instantânea, mas através de um processo de tensões e crises dentro da própria história de Israel, como a transição do período dos juízes para a monarquia e os desafios enfrentados pelos profetas. Essa nova visão histórica rompe com a fixidez das civilizações cosmológicas e inaugura um conceito de tempo, política e justiça, que influenciará profundamente o pensamento ocidental, preparando o caminho para o cristianismo e outras tradições que também enfatizam a ação divina
na história. Eric Voegelin interpreta a transição do período dos juízes para a monarquia em Israel como um momento crítico na evolução da ordem política do povo hebreu. Ele vê essa passagem como uma tensão entre a nova concepção de ordem introduzida pela revelação, baseada na aliança com Deus e na liderança carismática dos profetas e juízes, e a tentação de retornar ao modelo político das sociedades cosmológicas vizinhas, onde o poder se estruturava em torno de reis sacerdotes que representavam a ordem divina na terra. O período dos juízes, liderança carismática e a ordem baseada na aliança. No período dos juízes, Israel era uma confederação de tribos sem um governo centralizado. A unidade do povo era mantida pela fé em Deus e pelo compromisso com a aliança mosaica, que estabelecia normas morais e políticas sem a necessidade de um rei. Quando surgiam crises externas, Deus levantava juízes, líderes carismáticos que guiavam as tribos à vitória, mas cujo poder não era hereditário nem institucionalizado. Para Voegelin, esse modelo de governo expressava um ideal de ordem política fundamentado na revelação, no qual a sociedade se organizava não por uma estrutura hierárquica permanente, mas pela relação direta entre o povo e Deus. Isso diferenciava Israel das sociedades cosmológicas, onde o poder do rei era garantido por sua conexão com o divino e refletia uma estrutura cósmica fixa. No entanto, essa estrutura tribal e descentralizada enfrentava dificuldades diante das pressões militares e políticas das nações vizinhas, como os filisteus, que tinham exércitos organizados e um governo monárquico estável. A transição para a monarquia, o pedido por um rei. A transição para a monarquia é narrada no livro de Samuel, especialmente quando os anciãos de Israel pedem ao profeta Samuel que lhes dê um rei como todas as outras nações. Samuel 8. Para Voegelin, esse momento representa um dilema crucial. Israel enfrenta a escolha entre permanecer fiel à ordem baseada na aliança ou adotar o modelo de governo das sociedades cosmológicas. Samuel adverte o povo sobre os perigos da monarquia, descrevendo como um rei irá explorar seus súditos, impor tributos e centralizar o poder. A advertência expressa a tensão entre a liberdade garantida pela aliança com Deus e a tendência humana de buscar segurança na autoridade política visível. Apesar do aviso, Deus permite que Samuel unja Saul como o primeiro rei de Israel, a monarquia e a tentação cosmológica. Com Saul e posteriormente Davi e Salomão, Israel passa a ter um governo centralizado. Voegelin interpreta essa transição como um afastamento parcial do modelo de ordem estabelecido na aliança mosaica. Em especial, sob o reinado de Salomão, Israel assume características das civilizações vizinhas. A construção do Templo de Jerusalém reforça um modelo de centralização do culto semelhante aos templos das sociedades cosmológicas. O rei acumula riquezas e estabelece alianças políticas por meio de casamentos, replicando práticas dos impérios vizinhos. Há uma crescente burocratização do poder e a imposição de tributos e trabalho forçado, refletindo a estrutura de um Estado mais convencional. No entanto, Voegelin destaca que a monarquia de Israel nunca se torna completamente idêntica às monarquias divinizadas do Egito ou da Mesopotâmia. Diferente dos faraós ou dos reis mesopotâmicos, o rei israelita continua subordinado à lei divina e pode ser contestado pelos profetas. Isso é evidente no confronto entre o profeta Natã e Davi, 2 Samuel 12, e mais tarde na crítica dos profetas como Elias e Amós contra reis que se afastavam da justiça divina. Conclusão: a tensão permanente entre profecia e poder. Voegelin vê a monarquia em Israel como um compromisso instável entre dois modelos de ordem. 1. O ideal da aliança, onde a sociedade é guiada pela revelação e pela liderança carismática. 2. O modelo monárquico das civilizações cosmológicas, onde a estabilidade política é garantida por um rei que centraliza o poder. A história de Israel mantém essa tensão ao longo dos séculos, com momentos em que a monarquia se aproxima do modelo cosmológico, como sob Salomão, e momentos de renovação profética, nos quais os reis são lembrados de que seu poder deve estar subordinado à justiça divina. Assim, para Voegelin, a transição dos juízes para a monarquia não é apenas um evento político, mas um símbolo da luta mais ampla entre a revelação e a tentação do retorno às antigas formas de ordem. Essa tensão se desdobrará em outras tradições religiosas e políticas, influenciando a visão ocidental da relação entre poder e transcendência.
Eric Voegelin interpreta o movimento profético dentro da história de Israel como um elemento central na manutenção da ordem, baseada na revelação, e como uma força de oposição à tendência de retorno ao modelo cosmológico de governo. Os profetas, segundo Voegelin, não apenas transmitiam mensagens religiosas, mas desempenhavam um papel fundamental na dinâmica política de Israel, corrigindo desvios da aliança e reafirmando o caráter transcendente da ordem divina. Os profetas como vozes da verdade contra a ordem cosmológica. Nas civilizações cosmológicas do Egito e da Mesopotâmia, a estabilidade política era garantida pela sacralização do governante e pela repetição dos ciclos cósmicos. Em Israel, no entanto, a monarquia nunca se consolidou como um poder absoluto e divinizado, porque os profetas constantemente lembravam aos reis e ao povo que a autoridade última não estava no governante terreno, mas em Deus. Os profetas surgem sempre que há uma tentativa de transformar a monarquia israelita em uma instituição semelhante às dos povos vizinhos. Eles denunciam os abusos de poder, a corrupção da justiça e a idolatria, que Voegelin interpreta como uma tentativa de restaurar um tipo de ordem política baseada na cosmologia, onde os deuses se tornam ferramentas da autoridade do rei. Por exemplo, Natã confronta Davi quando o rei comete injustiça ao tomar Batseba e mandar matar Urias, mostrando que nem mesmo o governante pode violar a ordem divina sem consequências. Elias desafia Acabe e Jezabel, denunciando a idolatria e a opressão do povo. Amós e Isaías condenam a exploração dos pobres e a injustiça social, reafirmando que a ordem política de Israel deve estar subordinada à justiça de Deus. O papel da profecia na história. Voegelin vê o movimento profético como um fator essencial para a manutenção da consciência histórica de Israel. Diferente das sociedades cosmológicas, que viam o tempo como um ciclo eterno de criação e destruição, os profetas israelitas introduzem uma visão de história linear, onde a ação de Deus no mundo conduz a um destino maior. Essa visão da história, como um processo de revelação contínua, marca uma diferença fundamental entre Israel e seus vizinhos. Os profetas não apenas anunciam catástrofes e advertências, mas também apontam para um futuro de renovação, como Isaías, que fala de um tempo em que a justiça será restaurada e um novo rei, guiado por Deus, governará com retidão. A luta entre a ordem verdadeira e a idolatria. Para Voegelin, a idolatria denunciada pelos profetas não se resume apenas à adoração de outros deuses, mas representa uma distorção da ordem política. Quando os reis e o povo se afastam da aliança e buscam segurança no poder mundano, seja por meio de alianças militares, riquezas ou culto a divindades estrangeiras, eles estão tentando restaurar um tipo de ordem que pertence ao modelo cosmológico e não à revelação. Essa luta entre a ordem verdadeira e a idolatria se reflete em várias crises na história de Israel, como a divisão do reino após a morte de Salomão, onde o culto a deuses estrangeiros se torna um problema recorrente. A destruição de Jerusalém e o exílio babilônico, que os profetas interpretam como consequência do afastamento da aliança. O retorno do exílio, que é visto como uma chance de restauração da ordem divina. Conclusão: o profetismo como guardião da ordem revelada. Voegelin vê o movimento profético como um elemento revolucionário na história política de Israel e, por extensão, na civilização ocidental. Os profetas garantem que a ordem política não se feche sobre si mesma e não seja reduzida a uma estrutura meramente humana e hierárquica. Eles mantêm a consciência de que a verdadeira autoridade pertence a Deus e que a história segue um propósito transcendente. Essa ideia se tornaria central não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e na concepção ocidental de governo, onde a ideia de limitação do poder e a exigência de justiça sempre retornam como princípios fundamentais.